Vamos lá, começando. Deixa eu só dar uma. Agora sim. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que estão aqui seguindo no nosso canal Ricardo Luz. Coisas que nada amistosas, assim, né? Nada. São coisas vexaminosas, perdão. A gente está vendo, gente, à beira do apocalipse, disse. Nós estamos vendo a maior vergonha já feita em toda a história do Brasil republicano. Sinceramente, o que a gente pode ficar esperando disso? Nada. O que a gente pode ficar esperando de outra coisa que seja bom? Nada disso. E a gente só está vendo erros, erros, erros e o povo, e ainda um povo que está querendo gritar mito, 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 meu voto dele é para 2022. Faz favor, né, gente? Façamos o favor. A gente não tem que ficar aturando isso. 57 milhões de pessoas assinaram um cheque em branco para Jair Messias Bolsonaro e hoje estão pagando o preço. Não é a culpa não é só do Bolsonaro, não, mas são 57 milhões de pessoas que fizeram essa atrocidade, porque tinha muitas outras é, outros nomes para candidato, mas o povo quis Bolsonaro porque o Bolsonaro também fez aquele teatro da facada e assim foi. Todo mundo sabe disso. Mas agora, gente, por um caminho ainda inexplorado, está vendo como é que o interior agora, o interior dos estados, estão sofrendo. E eles colocam uma relativa independência. Independência do quê? Os bolsonaristas dizem que os prefeitos e governadores estão desobedecendo o presidente. Mas é uma coisa tão patética isso. Ontem eu fiquei conversando com um cara que é bolsonarista de carteirinha, ele disse que tá todo mundo, os prefeitos e os governadores estão desobedecendo Bolsonaro e eles têm que ser julgados por crimes de alta traição. Gente, esse é o pensamento. E por que o dualista? É a coisa mais idiota que já existiu. Esse pensamento dualista é aquele ali, assim, tipo, Bolsonaro não. Bolsonaro é que tem que fazer. O resto tem que mandar. É tipo, aquela ideia da. E depois eles reclamam que está aumentando. Eles querem democracia. Eles estão querendo a democradura. Vamos ver aí, porque essa democradura que eles defendem é a coisa mais imbecil. Eles não constroem nada para fundamentar melhor esse raciocínio. A gente tem que ver, gente, que uma ideia, isso me lembra assim, um livro do Jacob Gorender, um livro Escravismo Colonial, que independente dos métodos da empreitada, essa questão da dualidade de formação para a formação social brasileira sempre é questionada. E então eu digo que a percepção dessa dualidade, tipo, você querer uma coisa e querer duas coisas ao mesmo tempo, sendo que no final você tem que ter só uma, ainda o povo não entendeu. Agora, o Estado aqui, eu só vou dizer que essa explicação para tudo isso, ele representa uma coalizão de classes, mas só que não existe mais essa coalizão de classes. Essa dualidade presente em todos os níveis da sociedade brasileira. Eu vou dizer que desses polos, a gente vê aqui um lado, um polo, digamos, capitalista ou pré-capitalista. As elites estão sendo o quê? Sempre os pré-capitalistas. Pessoas que pouco se importam com
Eles estão querendo destruir a Amazônia, eles estão querendo é só o din-din a curto prazo. Eles não pensam nem a médio e nem a longo prazo. Esse aí são e o polo capitalista, que estão querendo desenvolver o país. Mas Bolsonaro, sim, ele não sabe colocar a economia a funcionar. Ele não tem noção. Tanto que ele falava, meu posto Ipiranga é o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes também é outro que é só um banqueiro que sabe só enfiar a mão nos fundos de pensão e sair roubando. Bertold Brecht sempre dizia, os bancos também nos assaltam, algo do tipo. Agora, gente, vamos aos fatos. A coisa que sempre me deixa bastante encalacrado é Bolsonaro é uma ameaça. Bolsonaro antes era uma ameaça nacional. Desde a formação, desde quando ele deu aquele que separou o Bolsonaro. E daí ele começou até virar presidente. E ele era uma ameaça nacional naquele tempo. De 2018 para cá ele se tornou uma ameaça global. Tanto que hoje escreveram a Carta Aberta à Humanidade, onde pede ao STF, ao AB, Congresso Nacional, que intervenham e deem fim às políticas do governo federal na questão da pandemia. A informação aí, pelo que eu estou vendo aqui, é da revista Fórum. Ainda de acordo com a revista, o texto já conta com atenções de peso e afirma que o Brasil virou uma câmara de gás a céu aberto e a gente pede urgência ao Tribunal Penal Internacional na condenação da política genocídia do governo que ameaça a civilização. O Brasil sofre com o intencional colapso do sistema de saúde, o descaso com a vacinação e as medidas básicas de prevenção, estímulo à aglomeração e à quebra de confinamento, aliados à total ausência de política sanitária, que está criando um ambiente ideal para novas mutações do vírus e coloca em risco os países vizinhos e toda a humanidade. E a gente está vendo o extermínio da população, sobretudo de pobres, quilombolas e indígenas. Gente, essa boa e velha política genocida e eugênica que Jair Messias Bolsonaro está empreendendo graças a quem? A elite. As elites, gente, eles, Afonso Arinos, elas odeiam pobre, elas odeiam indígena. O Brasil ele sempre foi de cima para não de baixo para cima, está sendo totalmente do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro virou o vilão da vez, o vilão, mas só que ele agora é totalmente um pária. Ele é um pária para o mundo. Ele já era, agora oficialmente se tornou um pária. E outro também que se tornou um pária foi nada mais nada menos que o Mário Benítez, o presidente do Paraguai, porque não tem feito uma política assim pelo caos na pandemia. O Paraguai é palco de intensos protestos contra a permanência de Mário Abdo na presidência por causa da má gestão da pandemia. O sistema de saúde paraguai está à beira do colapso, assim como no Brasil. Pelo menos lá tem povo. E aqui? Que aceita tudo, assim, o povo brasileiro leva um chute naquele lugar e ainda fala obrigado. Infelizmente. É assim que acontece. O povo brasileiro é passivo, enquanto os paraguaios, país que sofreu demais na mão do Brasil, que, digamos, eles têm, eu entendo, gente, o ódio deles por nós, mas o Brasil destruiu o Paraguai. Destruiu o Paraguai por questões geopolíticas e por ser também um cachorrinho da Inglaterra. Porque naquela época o Rio da Prata tinha um forte fator geoestratégico e geopolítico. E o que aconteceu, né? Uma guerra que dizimou toda a população do Paraguai e, enfim, deixou o Paraguai em uma situação de penúria. E todas as coisas, gente, o Paraguai está indo, multidões estão nas ruas de Assunção exigindo a renúncia do presidente Mário Abdo. O sistema de saúde ameaça colapso brasileiro, já suspendeu
o ministro da Saúde já caiu. Quem Pazuello caísse. Olha que o Mandetta, gente, me perdoe pelo que eu vou falar, mas é verdade. O Mandetta estava se saindo bem, mas o Bolsonaro odiou o protagonismo, saiu. Foi o Tais. Tais também, meu Deus, ele correu depois daquela reunião. Enfim, e o Fernando Henrique, ele ergueu-se novamente de novo, rechaçou o impeachment e reafirma a pior solução, é suportar Bolsonaro até o fim do mandato. Quando a Operação Lava Jato entrou em cena, a maior farsa jurídica parlamentar burguesa que caçou Dilma, prendeu Lula por 582 dias e elegeu Bolsonaro, o Fernando Henrique foi um dos primeiros a defendê-lo publicamente. Agora diz que o único jeito é aguentar Bolsonaro até o fim. E o Instituto Brasileiro de Pesquisa, que é dirigido por um ex-integrante do IBOP, o Lula desponta à frente de todos os candidatos possíveis e é o único candidato a derrotar o Bolsonaro. Potencialmente é o único com muita antecipação que aparece à frente de Bolsonaro, apesar de inelegível por hora. Aqui a gente está vendo que por... Quantos? Sim. Lula, 50% votariam e 44% não. Bolsonaro, 38% votariam e 56% não. Empatado tecnicamente está Sérgio Moro, Luciano Huck, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Marina Silva, Mandetta, João Dória e Guilherme Boulos. Enfim, a gente está vendo que nas eleições presidenciais de 2018, Marina no primeiro turno, ela não passou de 2% dos votos. E Ciro Gomes, após a divisão do PSDB promovida pelo ex-Bolsonaro, aliando a FHC e parte do Tucanato, chegou a 12%. Agora para 2022, eles estão dizendo que vão se aliar aos democratas do PSD e outros partidos de direita para impedir Haddad e Lula para chegar ao segundo turno. A banda segue. Mais um ex-jornalista diz que Eduardo Bolsonaro participou da reunião secreta em Washington que resultou na invasão do Capitólio, do parlamento, com prisões, mortes e processos contra quase centenas de pessoas, bem como na cassação de Trump. Gente, foi praticamente confirmada a participação do Eduardo Bolsonaro, à época da presidente da Comissão das Relações Exteriores da Câmara, numa reunião clandestina para conspirar contra a posse de Joe Biden e organizar um assalto a Capitólio em 6 de janeiro. Gente, isso pode acontecer caso Bolsonaro perca. Todo mundo sabe. Nós estamos vendo a destruição total. Agora, o Brasil precisa voltar a começar a agir de uma forma bem mais taxativa. Eu creio que o desenvolvimento das forças produtivas para 2021 até 2023 está totalmente comprometido, avariado. Agora, as leis econômicas, gente, elas devem ser mudadas porque o neoliberalismo não funcionou. Eles foram criando particularidades de leis que regiam a economia brasileira e foi excluindo o povo, e isso foi causando um colapso econômico de todo tamanho. Isso pressupunha o quê? O fim do PIB, o soerguimento econômico do Brasil, ainda mais feios, né? Porque banqueiros no poder nunca dá certo. O pacto, a gente precisa, gente, é de um novo pacto de poder. Enquanto o Brasil for apenas essa coalizão de classes, mas eu creio que deve haver luta sim. Se não houver, como o Brasil vai se desenvolver? O Brasil faz parte da economia e do mercado mundial. Agora que a gente está vendo esse ciclo de contra-DF, que internamente está provocando uma crise, né, tanto no capitalismo
capitalismo nacional, no capitalismo aqui brasileiro, como no capitalismo mundial, né? A gente precisa industrializar esse país, chegar a um outro ponto importante, a existência de dois polos na economia, acabar sendo modernizar mais a economia e não atrasar, onde encontra um complexo de leis que não colocam nada de bom. Isso me lembra o Ignácio Rangel no livro O Desenvolvimento Econômico do Brasil. Ele sempre dizia uma coisa, que os estudos levam à conclusão que a peculiaridade por excelência é a dualidade, no sentido que atribua a esse termo a questão de todos os nossos institutos, todas as categorias, o latifúndio, a indústria, o comércio, capital, o trabalho e nossa pureza de economia e capital são mistos, de dupla natureza. Afiguram coisas diversas, se vistos do interior ou do exterior, respectivamente. Isso me lembra muito Inácio Rangel, que é um grande economista, que trabalhou bem essa questão do Brasil. Eu estou lendo e recomendo vocês também a verem como é que Ignácio Rangel ele pensou o país e foi um economista que, conjuntamente com Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbusier, Hélio Javari, pensaram o Brasil e como desenvolvê-lo. Daí uma coisa que devemos estar prestando atenção. Nós não temos que ficar seguindo país de primeiro mundo e nem país que se diz ter uma fórmula mágica para construir, garantir a sua sobrevivência econômica, sendo que não existe isso. Está no desenvolvimento, tanto quanto industrial, comercial e nada de banco sair lucrando. O banco tem que ter uma taxa limitada, mas, enfim, o Brasil precisa mudar, vai levar muito tempo para mudar o seu jeito de pensar e o seu jeito de fazer política. Enquanto colocarem idiotas como o Bolsonaro, enquanto tiver 57 milhões que pensam que o Brasil deve ser colônia dos Estados Unidos, a gente não vai para frente. Parabéns ao povo paraguaio que foi às ruas protestar. Em plena pandemia, é perigoso? É, mas eles estão exercendo o direito. O povo brasileiro, com medo. Mas, existem restrições? Existem. A dualidade aí. Mas a gente tem que acabar com esse... Não, o duplo pensar do Bolsonaro já acabou. Ninguém está levando ele a sério. Digo, 72%, porque 28% estão apoiando ele. Era só isso. Até mais.